Balanço de Notícias. Entrevista. Ao telefone, Gerson Nóbrega, oftalmologista da Fundação Antônio Ventura, que é referência em Pernambuco e no Norte e Nordeste. Doutor Gerson, muito obrigado por nos atender aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Muito obrigado aí pelo convite. Espero sanar algumas dúvidas aí que possam surgir. Muito bem. Olha, no próximo dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma das principais causas aí, doutor Gerson Nóbrega, da cegueira no mundo. A data reforça a necessidade do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde ocular. E aí eu te pergunto, doutor Gerson, como perceber a doença? Quais são os primeiros sintomas, sinais? Então, esse é o principal problema das nossas doenças crônicas, né? A exemplo da hipertensão arterial e do diabetes, que muitas vezes o paciente só toma conhecimento tardiamente, já quando tem repercussões mais graves. O glaucoma, que atualmente o mês de maio é o mês de conscientização sobre o glaucoma, né? É uma doença que segue o mesmo modelo. Então, quando o glaucoma vai dar algum sintoma, muitas vezes ele já está no estágio bem avançado, onde o paciente já tem pago um preço alto com a sua visão. Então, daí a importância de sempre ter consultas periódicas, ainda que você não tenha nenhuma queixa, mas pelo menos uma vez no ano, populações sem nenhum dano em geral, sem nenhum dano oftalmológico, devem ter pelo menos uma consulta para que não só o glaucoma, mas como outras doenças, elas sejam diagnosticadas precocemente e iniciado o tratamento adequado. E isso sim é o que faz a diferença. Agora, interessante aqui, rapaz, é o seguinte, nós temos essa informação que o senhor nos traz aqui, que lembra, no caso, a hipertensão arterial, pela coisa silenciosa, mas quais são os fatores de risco, então, que podem complicar um quadro de glaucoma? Então, o glaucoma está associado principalmente a uma história familiar, então aqueles pacientes que sabidamente já têm um pai, um tio, um avô, uma avó com a história de glaucoma, eles têm que ficar ainda mais atentos no acompanhamento periódico. Algumas etnias, como a etnia asiática, estão mais associadas a alguns tipos de glaucoma, a etnia negra também. O fator da idade também, então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo células nervosas, e isso não é diferente com o nervo óptico, né, que é a porção acometida no glaucoma. Então, pacientes mais idosos também têm um risco maior de ter o glaucoma, e em alguma consulta, se você já flagrou, se o seu oftalmologista flagrou que você estava com a pressão intraocular aumentada, esse é um dos principais fatores de risco que a gente tem que ficar atento. Certo, agora como é que funciona o tratamento, doutor? Então, o tratamento do glaucoma ele é bem diverso. Atualmente a gente tem em estágios iniciais que ele pode ser tratado com um laser, que é o que a gente chama de trabeculoplastia. São feitos alguns pequenos disparos numa porção do olho que remodela a estrutura do olho e facilita o escoamento de um líquido que tem dentro do olho, que é geralmente o que faz a pressão aumentar. Existem também alguns colírios no mercado que são outra terapia inicial para o glaucoma. E em casos mais avançados, a gente pode abrir mão de terapêuticas cirúrgicas, como a implantação de dispositivos, a realização de uma fístula ocular para controle melhor da pressão e outras cirurgias individualizadas a depender de cada caso. Agora, deixa eu aproveitar o senhor aqui no programa, não ia deixar escapar, mas não querendo responder, não responde também, fique bem à vontade, doutor Gerson. Veja, há cerca de 2 anos, isso vai servir para muita gente, com certeza, há cerca de 2 anos, no meu olho direito, eu tive um problema que eu não vou lembrar o nome. Eu sei que é como se nós cortássemos ali a retina e saísse um pouco do líquido. Isso dá uns bichinhos que ficam andando aqui no olho da gente. E aí um colega seu foi e fez eu chamo de soldagem. Fez a soldagem, mas os bichinhos ficam, incomodam o rapaz. Há quem diga que é o seguinte, muitos colegas seus e colegas disseram o seguinte, Ciro, fica tranquilo porque o cérebro vai ficar mandando uma informação para você que está tudo bem, daqui a pouco você esquece isso. Mas olha, acabei de falar agora, estou cheio de coisinha aqui no meu olho. E um amigo meu, inclusive, chamou de mosca volante, volante, né? Mosca volante. Mas é porque saiu como se fosse um óleo de dentro lá da retina, tá? E fizeram com laser
microcirurgia lá para fechar. Mas o que já tinha saído não volta mais. E aí, vai ser o resto da vida assim? Então, isso daí, na medicina é aquele Lamentavelmente. ditado, nem nunca, nem sempre, né? É difícil prever, mas no geral, a grande maioria da população que tem esse problema aí que você relatou, Ciro, Ah, no geral, o cérebro da gente entende que essa imagem é uma imagem negativa, então, na maioria das vezes, ela vai desaparecer. A aham. parte ruim é que quando você tem essas queixas de moscas volantes, elas estão muito associadas ao que a gente chama de descolamento do vítreo posterior. Então, Hum, você teve o vítreo que afastou da parede da sua retina de uma porção do seu olho, e com o avançar dos anos, esse vítreo que estava em contato com a retina de outra porção do seu olho, ele pode afastar também, e essa mosquinha que você de repente percebia na porção superior, ela se desloca para o lado, ou então para baixo, isso aí pode ficar acontecendo. entendo. Mas não me mata não, né? Eu vou ficar vivo, pelo menos por isso. Não, não, não vai ficar vivo, sim. Muito bem, gente. Olha, eu conversei aqui e foi um prazer ouvi-lo, doutor Gerson Nóbrega. Ele é oftalmologista da Fundação Altino Ventura, referência em Pernambuco e no Norte e Nordeste. Doutor Gerson, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Felicidades para o senhor. Tchau, tchau, obrigado, Ciro, e atenção aí para a população que tem que se cuidar. É uma doença silenciosa e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, então tem que ficar atento. Glaucoma. Muito bem, obrigado mais uma vez. São 4 horas e 42 minutos.